esse contato com o padre, você me disse primeiro que você teve uma experiência na Igreja Católica, né? Isso. E hoje você não tem uma experiência com religião nenhuma. Hoje você... Não, eu, quando eu era jovem, eu morava numa comunidade lá em Recife chamada Borborema. E aí, Você é natural do Pernambuco? Eu sou natural de Pernambuco, de Recife, nascido e criado na favela da Borborema. E aí, com 16 para 17 anos, eu entrei no grupo jovem da Igreja Católica, né? Na época, o pároco era o Padre Adriano, e aí ele começou a dar muita mais vida para a igreja era muito mais presente de povo para além dos dias da missa, né? E aí montou o grupo jovem, eu fui lá, comecei a participar, e aí participei de grupo jovem, participei de liturgia, participava das peças de teatro que a igreja fazia, então fiz Paixão de Cristo. Caraca, mano. Fiz Paixão de Cristo. Queria ser Jesus, não deixaram. Você não foi... Não fui Jesus. Te colocaram no lugar de Barrabás. Eu fui um soldado romano. Malco. E aí fiquei do lado da repressão. Olha que ironia da história. E aí... participei das peças da igreja e tal. Só que aí com 19 para 20 anos eu acabei saindo da igreja. E aí, como a gente até comentou rapidamente aqui nos bastidores, né? Tinha um elemento de uma certa... crise ideológica com a igreja, mas nunca foi um elemento central pra mim, porque eu nunca fui lá muito religioso, né? Eu gostava muito mais da convivência comunitária, eu gostava muito mais dos espaços, a gente saía bastante, tinha a Cristoteca, que era a festa cristã. Isso é muito recente, né? Isso é muito novo. Eu não quero falar a sua idade no ar, não sei se você fica incomodado com isso. Eu tenho 35 anos. Você é um menino, professor. Um menino. Quando você fala assim... dessa ideia de que a religião que criou isso, você diz, não, a religião não foi decisiva para eu sair, foi muito mais uma questão pessoal. A igreja, por ser uma igreja do Nordeste, sim, por ser uma comunidade periférica, como você disse, não estava no centro, era uma igreja que voltava a atenção para esse diálogo mais voltado para a questão social, para um diálogo em busca dos pobres, do cuidado com os pobres. Como que era na sua experiência de igreja? Eu acho que era, mas muito mais por causa do Padre Adriano. Então, você falou com ele, seu olhinho até brilhou, porque de fato ele fez uma diferença. Sim, né? não. O único bom emprego que eu tive na minha vida que arrumou foi o Padre Adriano, quando ele arrumou um emprego pra mim como office boy no escritório de contabilidade. O único patrão que prestou, Robertinho, era um empreendedor do bem. Tá vendo? Eu falo, existem muitos deles, rapaz. Tirando ele e nada. Mas o Padre Adriano, quando ele chega na igreja, ele dá uma nova dinâmica. É isso, a igreja ela passa a ser muito mais presente de povo, e aí abre o espaço da igreja pra fazer teatro, abre o espaço da igreja pra grupo jovem, abre o espaço da igreja pra fazer aula de reforço. Vai ao encontro, né? Isso. Aquilo que o Papa Francisco falou tanto, uma igreja em saída, e que talvez os católicos não tenham entendido o Papa Francisco quando fala isso. Totalmente. Né? Ir buscar. Só que tinha um limite pra mim muito claro. Que era um limite muito de uma coisa muito assistencial. No sentido de que a gente visita pessoas que estão doentes, a gente recolhia cestas básicas para as pessoas que estavam com problemas maiores econômicos para fazer uma distribuição e tal. Mas não transcendia aquilo. Com 18 para 19 anos, eu conheci o marxismo, né? E aí ainda era uma leitura inicial, uma leitura bem rudimentar, mas já estava numa perspectiva para além da caridade. Para mim, já era uma leitura filosófica. Acho que a partir do momento que eu tomo contato com o marxismo, o elemento da caridade, da ajuda ao próximo imediata, já não me satisfazia mais. Eu queria um debate mais estrutural, né? Mudança. Citando um famoso religioso lá de Pernambuco: quando eu dou comida aos pobres, todos aplaudem. Quando eu pergunto por que são pobres, me chamam de comunistas. Dom né? Helder Câmara, de saudosa memória. Exatamente. Então, acho que a ruptura com a igreja foi muito mais uma dinâmica que eu lembro que na época eu queria abrir um pré-vestibular na comunidade, porque na favela da Borborema é uma comunidade relativamente grande para os padrões recifenses, né? 10 mil famílias. Meu amigo de infância Júlio César e outro amigo de infância Felipe, nós fomos os 3 primeiros da história da comunidade a entrar na Universidade Federal. Tanto que quando a gente entra na universidade e começa a correr a história na comunidade que a gente entrou na Federal, a maioria das pessoas, infelizmente, não tendo compreensão do que é a universidade pública, vieram perguntar se a gente tinha enviado Polícia Federal. Pela falta de entrou na Federal e né? tal. E aí eu quis montar um cursinho comunitário. E eu não senti o devido apoio na igreja. Então já tava meio mais pra lá do que pra cá.
E aí saio da igreja... Você levou a proposta para a paróquia? Pro grupo jovem. E o grupo não abraçou? Não abraçou, não era bem apegada e tal. Então, mas foi o grupo ou foi o padre em nome da instituição? Não, era o coordenador. O grupo jovem, o padre deixava bem à vontade, né? Para o coordenador, os coordenadores, na verdade, do grupo jovem, tomarem a linha. Então acabou que eu e esse meu amigo Júlio César, a gente vai no projeto da escola aberta, faz a proposta para a diretora de usar o espaço nos finais de semana. Eu falo com o meu patrão à época, seu Marcelino, que tinha um projetor, aí eu peço emprestado pra ele o projetor. Que é esse patrão que você gostava. Isso. E aí a gente abre o pré-vestibular chamado Novo Caminho. Deu muito certo, durou 2 anos. Depois de 2 anos, mais de 30 jovens entraram, tanto na Federal, como na Rural, como no Instituto Federal, no IFPE. Coisa boa. E aí foi esse processo de saída da igreja e começar minha militância na comunidade a partir do cursinho popular, e tentei ser líder comunitário também. Acabou não deu certo, porque o líder comunitário que estava lá há mais de 20 anos, envolvimento com todo tipo de máfia, não sei o que, vários problemas. Mas aí foi o início da minha militância, aí eu largo a religião, tava explicando agora para Rodrigo, eu não sou religioso, nem sou ateu. Eu largo a religião com 19 para 20 anos, passo a dedicar minha vida à militância política, e o aspecto religioso e espiritual fica no momento secundário, eu deixo para pensar depois. É tão importante o senhor falar disso, professor, porque as pessoas acham que ser comunista é não ter Deus. Sim. E a ideia, que é uma ideia errônea, a ideia, na verdade, comunista é excludente à religião. Perfeitamente. Então a religião exclui a ideia do comunismo, como o comunismo exclui a ideia da religião. Então não é possível nem te perguntar, por exemplo, ao que você se apega nos momentos de solidão, de angústia existencial. Porque você não se apega à filosofia, né? Porque você crê em Deus. Tô errado? Eu não sei se eu creio. Eu de verdade, Fábio, eu deixei religião num lugarzinho ali que é... Quando eu decido virar militante comunista, eu levo a ideia muito a sério, né? Eu não sou do tipo... Eu acho horrível a frase, por exemplo, estou militando para as futuras gerações, para os meus filhos. Não, eu tô militando agora porque eu quero ver a revolução. Eu não quero passar minha vida inteira sofrendo no capitalismo para quem sabe daqui a 100 anos ver o socialismo, não. Eu tô militando agora, eu quero ver agora, eu quero desfrutar, inclusive, do socialismo, porque eu só milito porque eu vivo numa sociedade horrível. Porque meu sonho de consumo era não precisar militar para ter uma vida boa, tranquila, enfim, com todos os direitos de dignidade humana que todo mundo deveria ter. Então, o foco da minha vida passou a ser a militância política. De uma maneira até quase que obsessiva, ao ponto de que eu passei quase 10 anos, por exemplo, sem ler um livro de literatura. Eu só lia teoria, política, filosofia, sociologia, economia, Eu voltei a ler literatura faz 2 anos, assim. Eu passei 10 anos, minha vida extremamente focada na militância política. A gente tava conversando ontem, eu e o Robertinho, eu comentando com ele que eu parei de praticar artes marciais, que eu gostava muito, pratiquei até os 20 anos, e chegou um momento da minha vida que... É isso, eu parei de ler literatura, eu parei de praticar artes marciais, eu parei de fazer várias coisas, parei de jogar videogame, eu vendi o videogame quando entrei na universidade, e minha vida era estudar muito, trabalhar para sobreviver e militância política. Foi uma imersão quase paranoica. Eu sou uma pessoa de muitos hiperfocos, né? Então, esse hiperfoco foi com tudo. E aí, eu não coloquei religião como uma questão para ser resolvida. Então, se tu me perguntar, tu acredita em Deus? Eu não sei. Sabe? Eu não sei. Do ponto de vista da minha história de vida, eu já tive experiências de vida com a minha mãe, com minha avó. Minha avó era rezadeira, né? Então, quando eu vivia no sítio com ela... Eu já passei por várias experiências que a gente pode encontrar uma explicação racional, lá psicologia, sobre projeções, sobre fenômenos, mas na época eu acreditei mesmo que eu tava vendo alguma coisa sobrenatural, enfim. Só que rezadeira é uma pessoa muito religiosa. Com peão roxo, que curava os problemas, tirava os olhares. Aqui em Minas é chamado de benzedeira. Nós conhecemos as benzedeiras, que estão muito ligadas à devoção popular. Isso, dentro justamente. Do cristianismo. E aí eu só deixei a religião em stand-by. Então, se me perguntar se acredita em Deus, sinceramente eu não sei. É algo que não me angustia, que eu não tenho preocupação, que eu não paro pra pensar agora. É bem resolvido isso. Depois que eu fizer a revolução,
Aí você volta. Aí eu paro pra pensar nisso. Aí você fala, Mas é graças a Deus. Graças a Deus deu certo. Mas assim, quando você fala... Posso chamar de você? À vontade. Quando você fala a respeito da religião, você usa um termo, e analiticamente eu vou te dizer isso com muito respeito. Quando você diz que colocou a religião no lugar, você já está dizendo que acredita, né? Sim. Porque eu só posso colocar aquilo que existe. Eu coloquei o óculos do outro lado. É sinal que ele está ali. Ele não deixou de existir. Eu posso não vê-lo, posso não olhar para ele, mas no meu campo de visão ele vai estar sempre ali. E eu sei que quando eu não enxergar mais, eu posso pegá-lo. Então, inconscientemente, nós trazemos esse desejo. E eu acho bonito quando você coloca isso, porque é muito legítimo. Porque a busca do homem é uma busca incessante. E para nós que somos religiosos, a religião ela tem que servir para isso. Para poder dar uma resposta à inquietação do homem. Mas não fazer do homem uma pessoa acomodada. Porque a inquietude é uma característica própria de quem crê. Porque o nosso coração só pode, de fato, ter paz quando nós olharmos para as coisas e podermos compreender que o reino de Deus, para nós cristãos, só pode ser uma realidade quando ele acontecer entre nós. Porque se a igreja ela não tiver como objetivo tornar o reino de Deus visível nessa vida, ela não está cumprindo seu papel. Sim. Então é um reino espiritual. A liturgia de domingo passado falava sobre isso, a Jerusalém Celeste, do livro do Apocalipse, a segunda leitura da missa de domingo. Os meninos que foram na minha missa na catedral ouviram minha homilia. Rodrigo chegou atrasado. E então, quando nós falamos dessa igreja visível, e aqui nós provavelmente temos um discurso muito nivelado nesse sentido, porque a religião não pode ser o ópio. Porque o ópio todos nós precisamos. Todo mundo precisa de um pouco de anestesia. Sim. Porque a realidade é muito dura, professor. Se a gente não tiver em que se apegar, nós seríamos totalmente desesperançosos. Então, é bonito quando você me traz essa sua questão da sua experiência na igreja e dessa vontade de levar para a comunidade, porque você não procurou, por exemplo, a associação de bairros. O primeiro lugar que você procurou para colocar a sua ideia de justiça social foi na igreja. Porque você enxergava que na igreja era um lugar para isso. Então isso me deixa contente, porque dentro de você existia essa ideia de que o lugar para essa justiça social começar a acontecer é a comunidade religiosa. Você não foi primeiro no seu líder comunitário, você foi primeiro na sua comunidade religiosa. Até